Oi, meu nome é Ruth Alves dos Santos, sou de Salvador, Bahia, e atualmente estou morando aqui na cidade de Santa Bárbara, interior do estado. Nasci e cresci no lar de testemunhas de Jeová, junto com meus 3 irmãos. Meus parentes, em sua maioria, são fervorosas testemunhas de Jeová. Posso dizer que nunca fui tão espiritual quanto os outros, porém fui doutrinada e acreditava que esta era a única religião verdadeira. E principalmente que o corpo governante, que chamam a si mesmos de escravo fiel e prudente, era o provedor do nosso alimento espiritual. O tempo passou, nunca perdi a assembleia, congresso e celebração da morte de Cristo. Quando penso que estava participando de um ritual de rejeição ao sacrifício de Jesus Cristo, me sinto muito mal. É impressionante como a lavagem cerebral é feita. No meu caso, foi herança de família. Minha mãe, sempre dedicada e crédula, tinha medo de ter nosso sangue em suas mãos, conforme eles ensinam. Então, ela fez a lição de casa. Não a culpo, ela também foi enganada com as falácias da empresa Torre de Vigia. Minha vida foi uma verdadeira montanha-russa, mas minha fé em Deus me mantinha firme. Até então eu não entendia sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro que a minha querida avó sempre me pedia para me dedicar a Jeová, ou seja, ser batizada nas testemunhas de Jeová. Eu ainda não tinha dúvidas sobre a religião. Então, em seu leito de morte, numa UTI, cheguei no ouvido dela e prometi que ia me batizar e que nós nos encontraríamos no prometido paraíso para a vida eterna na Terra. Alguns anos depois, retomei o estudo bíblico. Eu era conhecida como uma eterna estudante, mas desta vez foi diferente. Não perdi a reunião. Era convidada para as recreações. 5 meses depois, devido ao potencial, me tornei publicadora não batizada. Ia para o serviço de campo, saía para fazer estudos e revisitas, preparava as reuniões, recebia designação para fazer parte, muito elogiada e querida. A sensação é de que tudo estava às mil maravilhas. Então, veio a pandemia. As reuniões passaram a ser feitas remotamente, online, pelo aplicativo Zoom. Porém, com relação à pregação por telefone, isso me parecia ridículo, perda de tempo. Então só participei uma vez, mas dava testemunho informal sempre que possível e relatava. Toda sexta-feira, preparava a revista do estudo de A Sentinela e comecei a notar certas discrepâncias entre um artigo e outro. Comentava com a minha mãe, mas ela nunca tinha uma opinião sobre o assunto. Daí, perdi o ânimo. Parei de preparar a Sentinela. Aos poucos, fui deixando de assistir às reuniões. Aqueles discursos já não faziam mais sentido. Mas o pior ainda estava por vir. O pior por ser um assunto grave. Entretanto, foi crucial para o meu despertar. Um irmão que conheço, de uma cidade próxima, chamado Francisco, me enviou uma mensagem no WhatsApp me avisando que ele não era mais testemunha de Jeová. Aí, eu ainda cega, disse para ele que daquele momento em diante não poderíamos mais conversar, apesar de que eu nunca ter concordado com essa regra imposta pela organização. 2 meses depois, viajei para a casa da minha irmã e encontrei o cunhado dela, que é desassociado, e senti uma imensa vontade de cumprimentá-lo. E foi o que fiz. Lembro do brilho em seus olhos. Quando cheguei em casa, procurei o contato do irmão Francisco, aquele que mandou a mensagem do WhatsApp. Encontrei no Instagram, então lhe escrevi e pedi perdão pela forma como tratei, visto que era algo que me incomodava, pois Jesus Cristo ensinou o amor e aquela situação me deixava inquieta. Não demorou muito e este ex-TJ entrou em contato comigo e finalmente aconteceu o milagre. Acordei do coma profundo que vivia dentro da organização Torre de Vigia. O Francisco passou a me contar sobre o caso dos pequenos, para começar. Lembro que assisti ao depoimento daquele membro do corpo governante
Geoffrey Jackson perante a corte real australiana. Minha pressão arterial foi para 18/12, mesmo não sendo hipertensa. Me deu vontade de vomitar. Só consegui assistir o vídeo com 3 horas de depoimento e perjúrio no dia seguinte. Daí, fui apresentada a alguns canais de STJs e meu mundo mudou para melhor. A partir daí, comecei a pesquisar. Adquiri o livro escrito por um ex-membro do corpo governante, Crise de Consciência, de Raymond France, que é indispensável para quem precisa acordar do transe hipnótico. E passei a verificar cuidadosamente as publicações da Torre de Vigia, especialmente depois que aprendi algo sobre PNL, Programação Neurolinguística. Isso mexe com a mente de qualquer pessoa. E no dia 18 de dezembro de 2021, vieram 2 anciões em minha casa, dizendo ser uma amorosa visita de pastoreio, afirmando que eu estava fraca espiritualmente. Coisa e tal. Perguntei qual era o termômetro que eles usavam para medir a espiritualidade de uma pessoa. Não obtive resposta. Eles eram do tipo policial bonzinho e policial mau. Só que eles encontraram alguém que queria muito mesmo ter essa conversa. Deixei eles introduzirem o assunto, mesma conversa de sempre. Porque não está assistindo às reuniões, não faz a pregação, está inativa e blá, blá, blá. Quando terminou a introdução da conversa deles, a minha pergunta foi: irmãos, quem fornece o alimento espiritual? A resposta deles foi automática e unânime: o corpo governante. Foi aí que o problema começou. Citei a revista Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, onde diz com todas as letras que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. E ainda disseram no mesmo parágrafo: Jesus não disse que o escravo, leia-se corpo governante, ia dar alimento espiritual perfeito. Depois que mostrei a eles o que os próprios homens do corpo governante disseram deles mesmos na revista que eles mesmos publicam, houve um silêncio desconcertante na sala. Então, perguntei a eles se o Espírito Santo falhava. Um deles me respondeu rapidamente: não. Então questionei: por que mais de 360 mudanças nas doutrinas supostamente orientadas pelo Espírito Santo? E lhes disse para não virem com aquela historinha de que são novas luzes. Mais uma vez, aquele silêncio, e eu fiquei sem receber a resposta para a minha pergunta. Após o longo silêncio e sem me responderem nada, um deles veio com aquela pergunta padrão que fazem para todos nessas ocasiões: você ainda se considera uma testemunha de Jeová? Honestamente, respondi da seguinte forma: me considero discípula de Cristo e serva de Jeová. A próxima pergunta deles foi: e quanto à organização de Jeová? Leia-se Torre de Vigia. Eu respondi que não seguiria uma organização terrena de homens que se diziam guiados pelo Espírito de Deus e que, conforme a leitura da revista citada, o chão se abriu debaixo dos meus pés, pois aquilo que eu acreditei a vida inteira, acabei descobrindo dentro da própria publicação do corpo governante que eles não recebem revelações da parte de Deus. Por isso, eles podem cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Ou seja, vivi no engano a vida toda. Só isso já foi o suficiente para eles me dizerem que iam formar uma comissão judicativa para me julgarem. Perguntei qual era o meu pecado, pois não cometi pecado grave. Deixei claro que não renunciei à minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Jeová. Não deixei de acreditar na Bíblia, logo, do meu ponto de vista, não apostatei. Portanto, qual seria o motivo para eles formarem uma comissão judicativa para me julgarem, se a minha questão surgiu dentro da própria publicação da Torre de Vigia? Eles responderam que era o procedimento da organização e que os anciãos têm de obedecer. A ordem bíblica dada aos cristãos em Judas, versículo 22, de mostrar misericórdia a alguns que têm dúvidas,
não pode, em hipótese alguma, ser praticada na organização do corpo governante. Também a ordem apostólica de Romanos 14:1, que na tradução do corpo governante diz: não façam julgamentos sobre opiniões divergentes, não pode ser praticada pelos anciãos da empresa Torre de Vigia, porque entra em conflito com o manual dos anciãos Pastoreie um Rebanho de Deus. O texto de 1 Coríntios 4:5, que na tradução do corpo governante diz: não julguem nada antes do tempo devido, até que venha o Senhor, também parece que não deve ser levado a sério pelas testemunhas de Jeová como uma orientação proveniente do Espírito Santo. No dia 24/12/2021, recebi uma mensagem de que o anúncio seria dado na reunião online do dia 29/12/2021. No dia 25/12/2021, resolvi escrever uma carta de despedida para todos os irmãos da congregação. Segue abaixo minha carta de despedida. Santa Bárbara, 25 de dezembro de 2021. Aos meus queridos irmãos, tive a oportunidade de conhecer pessoas boas e generosas. A minha fé em nosso Deus, Altíssimo Jeová, e seu Filho Jesus Cristo, além da Bíblia Sagrada, continua inabalável. O seguinte assunto trata de uma questão crucial para mim. É bom saber como Jeová realmente guia o seu povo. Como Jeová guia seu povo hoje? Quem é realmente o escravo fiel e prudente? A Sentinela de Estudo de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, diz: o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Tanto é que no índice encontramos o assunto esclarecimento de crenças com uma lista de ajustes em nosso entendimento da Bíblia, desde 1870. Na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Então, como podemos saber a resposta da pergunta de Jesus? Quem é realmente o escravo fiel e prudente? Que provas temos de que o corpo governante é o escravo fiel? Vimos 3 ajudas que o corpo governante tinha no tempo dos apóstolos para liderar o povo de Deus. Será que o corpo governante hoje tem essas mesmas ajudas? Vamos ver. Ao expor minhas dúvidas e opiniões perante 2 anciãos, não obtive resposta. E por esse motivo, eles resolveram me desassociar da congregação, por fazer perguntas sobre a sentinela citada acima, publicada no site JW da própria organização. A minha dúvida não foi solucionada. Me despeço de vocês com muito carinho. Esse depoimento é apenas para deixar claro que não podemos jamais questionar o corpo governante, mesmo se o assunto nos cause crise de consciência. Temos que obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Atos 5:29, tradução do Novo Mundo, atenciosamente, Ruth Alves. Então, em 29/12/2021, o dito importante anúncio foi dado. Ruth Alves dos Santos não é mais testemunha de Jeová. Irmãos, para concluir, temos agora um anúncio. Pedimos que os irmãos, por favor, os irmãos prestem atenção. Ruth Alves dos Santos não é mais testemunha de Jeová. Queria ter comprado uma garrafa de champanhe para comemorar. A sensação de liberdade não tem preço, mas tem consequências. Meus 3 irmãos já não estavam falando comigo. Alguns já haviam se afastado. Os parentes de primeiro grau não existem. E o tal do amor que nunca acaba já se acabou. Mas quer saber? Outra garrafa de champanhe. A partir de agora vou abraçar a causa contra o ostracismo religioso. Nem tanto por mim, porque as pessoas mais importantes que tenho continuam na minha vida, mas sim pelo abandono familiar, alienação parental, discriminação, pelos feminicídios, suicídios e crescente número de pessoas com depressão. Sou sensível a essas situações, as quais não tinha conhecimento. A mesma capacidade e disposição que tive para pregar o falso evangelho do corpo governante, vou usar de agora em diante para desmascarar esta seita satânica de controle mental.
Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre cuidando de nós e nos dê forças para ajudar outras pessoas a saírem desse engano. Sua irmã e amiga Ruth Alves.